Bom dia a todos. Começando mais uma live empresarial. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, de maneira bem breve, falarei sobre uma interessante interpretação do parágrafo 1º do 603 do Código de Processo Civil e já adianto que particularmente vai ser uma análise de um acordo do TJ aqui de São Paulo, de que particularmente com o devido respeito discordo veementemente da decisão, mas logicamente tem que ser respeitada, tem que ser considerada, mas que eu pelo menos não entendo como correta. Então é uma decisão bem interessante que é uma interpretação na realidade, em razão da questão da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. Então hoje eu vou falar alguma coisinha de uma decisão recente, agora para confirmar aqui para vocês, de 24 de junho de 2025, que tramitou aqui em Rio Preto e que dá essa nova interpretação ao parágrafo 1º aí do artigo 603. Bom, acho que já posso começar aqui com vocês, vai ser algo bem breve, bem tranquilo. Olhem só, esse acordo ele é fruto de uma ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. Por quê? Porque houve a manifestação expressa de um sócio quanto à sua saída da sociedade. E os sócios não conseguiram se resolver de maneira administrativa ou de maneira extrajudicial, e aí obrigatoriamente se fez valer aí a chamada ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. E aí nessa ação, como todos sabem, eu já falei isso em outros encontros, em outras oportunidades, e quem já me viu falando também na graduação ou pós-graduação, eu sempre repito isso com bastante força, A ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, ela tem um viés dúplice, ou seja, ela tem um duplo objetivo. Quais são esses objetivos? O primeiro, o sócio retirante em ver a sua saída da sociedade efetivada, materializada. Então, o rompimento do seu vínculo societário em relação àquela empresa e também a apuração dos seus haveres, que vai ser feita ou de acordo com o estabelecido no contrato social ou estatuto social, ou de acordo com aquilo que estabelece a lei. Então, reitero, a ação de dissolução parcial de sociedade, cumulada com a apuração de haveres, ela tem um duplo objetivo: a saída, a retirada, o rompimento do vínculo societário e também o quanto eu tenho o direito de receber a título de apuração de haveres. E aí, promovida essa ação, desse acórdão aqui que eu trouxe à baila para vocês, promovida essa ação, houve contestação da parte contrária. Nessa contestação da parte contrária, o juiz, a parte contrária, no caso o requerido, ele concordou com a dissolução parcial, ou seja, com o pedido inaugural, com a saída do sócio em questão. Todavia, entretanto, contudo, ele discordou da data da resolução da sociedade, ou seja, a data da saída desse sócio da sociedade e o critério de apuração de haveres. E aí, automaticamente, se estabeleceu aí uma litigiosidade. Houve a concordância com a saída, mas houve uma controvérsia em relação à data efetiva da saída e também ao critério de apuração de haveres. E aí o processo tramitou e houve o julgamento. No julgamento, houve o acolhimento do pedido inaugural, ou seja, a ação foi julgada procedente com a dissolução da sociedade. E aí, ao final, o magistrado de primeiro grau determinou o rateio das custas processuais, até porque as partes possuíam à época
a mesma quantidade de capital social. E aí, promovendo uma interpretação do parágrafo 1º do artigo 603, o magistrado de primeiro grau condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios, lá na forma do parágrafo 2º do 603, quando ele coloca, o legislador diz assim, né? Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Então, ao condenar as partes no pagamento de honorários sucumbenciais, a autora promoveu recurso de apelação. E aí, automaticamente, houve o recurso também adesivo por parte do requerido, concordando com as razões de apelação. E aí, logicamente, discutindo, né, a questão da condenação em honorários advocatícios. Basicamente, o fundamento do recurso de apelação foi o parágrafo 1º do 603. O que diz o parágrafo 1º do 603? Está lá o 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, que foi o que aconteceu, passando-se imediatamente à fase da liquidação. Então percebam aí o caráter dúplice. Ele decretou a dissolução e vai agora passar para a fase de liquidação. E o que diz o parágrafo 1º do 603? Na hipótese prevista no caput, ou seja, a concordância com a dissolução, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Então me parece muito tranquilo que quando o pedido inaugural pela dissolução veio a contestação, concordo com a dissolução. Então, na minha visão, não haveria, não tem discussão em relação à saída ou não do sócio. O sócio remanescente concordou com a saída do sócio. Então, automaticamente, ao meu ver, aplica-se o parágrafo 1º do 603 com a isenção de honorários advocatícios às partes. Todavia, não foi essa a interpretação do juiz de primeiro grau e o processo subiu para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, logicamente, eu não vou ler o acórdão aqui para vocês, mas eu destacaria alguns pontos aqui desse acórdão. Olha só. Ora, se assim ao discordar dos elementos para apuração de haveres, então não se discute a questão da saída do sócio, que houve a concordância, configurada até a resistência, ainda que parcial, da parte demandada, fato que afasta a aplicação do indigitado parágrafo 1º. Nesse sentido, recurso especial, agravo em recurso especial, processual, civil, apelo, nobre, parcialmente admitido, manejo de agravo em recurso especial, descabimento, exegese das súmulas 292 do STF e 528 do STF, violação dos artigos 489 e 1022 do CPC, inexistente, inconformismo, dissolução total da empresa, indicação judicial do liquidante, possibilidade, precedentes, reversão, súmula 7 do STJ, incidência dos preceitos da parcial dissolução empresária, a hipótese de total resolução, cabimento, consagrada interpretação analógica, pedido indenizatório, artigo 602 do CPC, viabilidade, prescindibilidade de ação própria, honorários, litigiosidade, cabimento, rigidez da base fixada, grau de decaimento, súmula 7 do STJ. O fato de que as recorrentes, aí que vem a questão, o fato de que as recorrentes concordaram com o pleito de dissolução da empresa não afasta o cabimento da verba honorária, visto que houve resistência aos pedidos subsidiários de que houvesse apuração das irregularidades e de destituição do liquidante indicado pelas res precedentes. Então percebam, e esse acórdão aqui teve a presidência do desembargador Ricardo Negrão e houve a composição da Câmara pelo desembargador Sérgio Shimura e também pelo desembargador Maurício Pessoa. E nesse acórdão houve o reconhecimento, olha, tudo bem, não houve litigiosidade em relação à saída, ótimo, só que houve uma litigiosidade parcial em relação ao critério de apuração de haveres. E aí, o TJ de São Paulo, ao meu ver, também de uma maneira
não promovendo essa interpretação do parágrafo 1º do artigo 603, confirmou a decisão de primeiro grau, condenando, e aí, no caso aqui, majorou o pagamento, a condenação dos honorários advocatícios aos advogados, tanto do autor também quanto ao advogado do requerido, e aí vedada, logicamente, a compensação. Então, com todo o respeito, né, que merece a decisão judicial, particularmente não concordo com essa decisão. Por quê? Porque não houve litígio, e aí a lei, para mim, é literal, né? Na hipótese prevista do caput, ou seja, manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, não haverá condenação em honorários advocatícios. Todavia, promovendo uma interpretação desse parágrafo 1º, na realidade aplicando o parágrafo 2º do mesmo artigo 603, o TJ de São Paulo entendeu pela condenação, pela confirmação do pagamento da condenação de honorários sucumbenciais. Então, tomem muito cuidado, especialmente quando vocês estiverem no polo passivo de uma ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, em promover um mínimo de litigiosidade, ou seja, discordar de algum critério de apuração, discordar da data da resolução, da questão do afastamento ou manutenção do liquidante, enfim, se for estabelecido algum grau de litigiosidade, automaticamente você dará margem a uma eventual condenação em honorários advocatícios. Pessoal, agradecendo a todos pela participação, pelo carinho, fiquem com Deus e até na próxima semana com mais um encontro, com mais uma live empresarial. Beijo no coração de vocês.